E hoje o vídeo por aqui começa de um jeito assim diferente. Eu estou aqui dentro do carro, né? Para mostrar a peça que eu confeccionei aqui e que eu vou ensinar o passo a passo nesse vídeo para vocês. Confeccionei aqui essa almofada de cinto de segurança, né? Pois quem tem criança sabe como é difícil andar com a criança no banco de trás com cinto de segurança, né? Principalmente quando a criança dorme, né? Fica super desconfortável, né? E por isso eu decidi fazer essa almofada, né, para utilizar aqui com a minha filha. E como eu já ia confeccioná-la, né, aproveitei aqui para mostrar para vocês o passo a passo, para vocês fazerem aí, claro, vender muito, pois é uma peça assim super vendável, né? Principalmente para quem tem criança, né? E até para nós mesmos adultos, né? Quando vai viajar, fazer uma viagem assim mais longa, né, de carro, né? É bem confortável utilizar ela, né? E é isso, gente. Bora lá pro vídeo, né? Aprender o passo a passo dessa peça aqui. E vamos lá para os materiais que a gente vai utilizar para confeccionar a nossa almofada para cinto de segurança. Então, vou estar utilizando aqui o tricoline, 2 recortes de tricoline nas medidas de 20 centímetros por 60 centímetros. Vou utilizar também 2 recortes de TNT para fazer, né, a nossa almofada ali, porque a nossa capa vai ser removível, né, para poder ficar mais fácil de lavar. Então, vou estar utilizando TNT, também na mesma medida, 20 centímetros por 60 centímetros. Aqui eu estou utilizando um TNT que ele é mais grosso, né? Você pode optar por utilizar um TNT mais fino. Esse daqui é o de gramatura 120. Como era o que eu já tinha aqui, eu vou estar utilizando ele. Vou precisar também de 6 retângulos de tricoline na medida de 20 centímetros por 10 centímetros. Vou precisar de 3 fechos, né, de contato, nosso velcro, nas medidas de 15 centímetros. Aqui eu estou usando o mais fino. E vou utilizar também um zíper. Aqui, esse daqui tem 30 centímetros. Eu gosto sempre de utilizar ele maior porque fica mais fácil de colocar o zíper, né? E o cursor. E esses são os materiais que a gente vai utilizar para confeccionar a nossa peça. E bora lá para a confecção. E vamos iniciar aqui, né, na costura, fazendo as abinhas onde vai o nosso velcro, né? Então, eu já deixei aqui algumas prontas, né? Deixei só uma para fazer aqui no vídeo, para não ficar muito longo, né? Vai ficar dessa forma, assim. E aqui, né, a gente vai pegar nosso retângulo e vai dobrar ao meio, deixando ele dessa forma. E para posicionar o nosso velcro, nós vamos fazer uma marcação aqui. Daqui para cá de 2 centímetros e aqui para cá 1,5 centímetro e 1,5 centímetro. Então, daqui para cá 2 centímetros, daqui para cá 1,5 centímetro, daqui para cá 1,5 centímetro. E a gente vai fazer a nossa marcação para posicionar o nosso velcro. Vai ficar dessa forma, nossa marcação. E aqui a gente posiciona o nosso velcro. Prende. E vamos passar a costura aqui, fixando o nosso velcro no nosso tecido.
nosso velcro posicionado, né? Vamos dobrar assim, deixando ela ao avesso. Vamos prender aqui. E vamos passar a costura fechando tudo aqui, né? Lembrando só de deixar uma abertura, aí de mais ou menos uns 3 ou 4 dedos para poder desvirar. Eu gosto de deixar a costura aberta aqui nessa parte, né, maior, para poder desvirar, mas fica opcional. Se quiser deixar aqui na ponta, sem problema algum, fica a critério de cada um, o que fica mais fácil aí na hora de desvirar. Eu prefiro desvirar por aqui, por baixo. Então, vamos passar a costura aqui, fechando nossa aba. E aqui é só desviar. Ajustar a costura aqui na parte interna, empurrando aqui os cantinhos. Aqui eu estou utilizando a tesoura, mas se preferir pode usar uma caneta, né? Nunca algo muito pontudo para poder não danificar a costura, né? Só para poder ficar certinho. E aqui eu vou passar a costura em toda a volta só para poder fechar aqui e já rebater a costurinha aqui. Pronto, ficou dessa forma a nossa aba. Vou deixar reservada aqui e vou costurar a outra parte, né? Vou começar aqui então pelo nosso forro, né? Onde vai o nosso enchimento. Vou passar uma costura em toda a volta, né? Deixando aqui uma abertura de aproximadamente uns 4 ou 5 dedos, né? Para poder colocar o nosso enchimento aqui dentro. Os cantinhos, né? Tudo que ficou de sobra. Deixar um pouco mais rente aqui, próximo da costura. Não fica com tanta sobra de material. Aqui é só a gente desvirar, né? Para poder colocar o nosso enchimento. Dessa forma, eu só vou colocar o enchimento aqui dentro. Né? Aqui eu vou estar usando a fibra siliconada para poder encher. Mas você pode encher com qualquer outro material de enchimento aí, que ficar melhor aí, né? Que tiver ao alcance de vocês. Eu vou utilizar a fibra porque eu já tinha aqui uma peça que eu tinha feito e que eu acabei desmanchando ela. Então vou usar a fibra, porque eu já tinha ela como enchimento. E vou utilizar a fibra nesse item aqui. E agora eu vou fixar a aba, né, no nosso tecido aqui principal. E como que eu fiz a marcação? Fiz a marcação aqui no meio do nosso tecido, né? Juntando aqui ponta com ponta, marquei o meio aqui e posicionei nossa aba aqui no meio, né? E para marcar as outras eu fiz da seguinte forma, como eu já tinha posicionado essa daqui no meio, né? Eu trouxe essa parte até aqui.
deixando ela no meio assim também, dobrando aqui, fazendo a marcação. E posicionei aqui a nossa outra abinha, dessa forma. A mesma coisa desse lado. Dobrei aqui, fiz a marcação aqui no meio dela. E posicionei daqui, né, onde eu fiz a marcação, pra cá, a nossa aba. Ficando assim. E agora eu vou passar só uma costurinha aqui, nessa parte, pra fixar elas aqui. Vou fazer isso dos dois lados, né? Vou posicionar primeiro essa parte, depois eu vou vir com a outra parte da aba e posicionar desse lado aqui. E também costurar. Abas posicionadas, vou posicionar as outras e vou passar a costura também, fixando elas aqui. E já fiz aqui o posicionamento da aba, né? Já grudei ela aqui na outra parte. E já deixei ela aqui, gente, pra eu poder passar a costurinha aqui, fixando ela. O mesmo processo do outro lado. Só uma costurinha de segurança mesmo, porque depois a gente vai costurar o nosso outro tecido aqui. Abas costuradas. E agora eu vou posicionar o nosso zíper. Nosso zíper aqui, vou destacar ele e vou posicionar o dente do zíper aqui, a parte mais alta aqui do nosso zíper, de frente para nossa estampa ali no tecido. Vou prender aqui e vou passar uma costura aqui. E vou repetir o mesmo processo na outra faixa de tecido aqui. Posicionar aqui o nosso zíper, com o lado maior ali para o lado direito do tecido. Vou prender e vou passar a costura aqui. Vou virar aqui, né, e vou rebater a nossa costura aqui em cima. Ficou assim. Agora eu vou posicionar o nosso tecido frente com frente. Vou alfinetar ele aqui para ele não sair do lugar, para depois eu posicionar ali o nosso cursor, o nosso zíper. Vou posicionar aqui o nosso zíper, já alfinetei todo o nosso tecido, para ele não sair do lugar. E para posicionar o nosso cursor aqui no nosso zíper, encaixar ele aqui, eu gosto de fazer da seguinte forma. Gosto sempre de deixar um lado maior do zíper do que o outro. Gosto de cortar ele assim, chanfradinho. E sempre queimo aqui para ele não esfriar na hora de puxar o cursor. Então eu encaixo aqui o zíper na parte maior. Deixa eu só prender aqui direitinho, para não ficar errado. Aqui. Então eu vou encaixar
corso aqui, vou descer ele. Quando eu chegar na altura do outro, eu já vou encaixar aqui e vou puxar. E vai ficar dessa forma. Faço uma vez para poder fechar. Abro novamente e encaixo novamente o nosso cursor. Aí já fica a peça fechadinha ali e fica bem mais fácil de costurar. Vou deixar o nosso cursor aqui no meio da peça e passar a costura fechando ali. Vou retirar o excesso. Aqui no zíper eu gosto sempre de queimar com isqueiro, para ele não esfriar. E sempre que eu costuro com tricoline, que eu vou deixar assim, na parte interna, eu gosto sempre de dar o acabamento nas laterais, assim, quando eu passei a costura, com o zigue-zague. Então, eu venho passando o zigue-zague em toda a volta, mas também é opcional, tá? Eu gosto dessa forma. Sempre que eu trabalho com tricoline, que eu vou deixar assim, um forro, né, que pode ser visto, eu gosto de passar o zigue-zague. E temos aqui o nosso forro, né, já com o enchimento, que é a nossa almofadinha aqui. E aqui nossa capa, né? E temos aqui a nossa almofada, já com a capa colocada, e ficou dessa forma. Aqui o nosso velcro, nosso zíper aqui, para poder retirar, né, e colocar na hora que precisar lavar. E temos aqui a nossa peça pronta já. E esse daqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, não esquece aí de deixar seu comentário, de curtir o vídeo e, claro, se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdos como esse.